Capítulo 94. Núcleo de dragão. Xiao Tianan foi pego de surpresa, e então se aventurou mais além. Não pode ser, um profundo núcleo de dragão. Isso mesmo. Yun-Ti concordou e fez um gesto aparentemente profundo enquanto ele falava lentamente. As profundas veias são um dos maiores presentes dos céus para a humanidade. Isso permitiu o homem a possuir uma força muito maior do que eles são capazes por eles mesmos. Mas por causa da existência dessas profundas veias, foi necessário para os céus imporem um conjunto de regras e leis naturais. Seja um gênio ou alguém de talento medíocre, é necessário para seu crescimento e força aumentarem progressivamente. Ir contra isso seria se rebelar contra os céus. Entretanto, se suas profundas veias forem danificadas, então elas completamente não mais, e pode-se dizer que elas não mais terão que seguirem as regras que as profundas veias devem seguir. Atualmente, meu neto Luo Sheng teve suas profundas veias rompidas, e está quase aleijado. Para quebrar essa condição, desde que possamos obter um profundo núcleo de dragão, então eu posso encontrar uma maneira para tirar a energia do núcleo e infundi-la dentro de suas profundas veias danificadas. Eu posso então repará-las uma vez mais e deixar Luo Sheng começar do início com profundas veias que são acima da média. Entre as profundas bestas, a energia do profundo núcleo de dragão é a mais parecida com a dos humanos. Portanto, somente o profundo núcleo de dragão funcionará e quanto mais alto o nível, melhor. É claro, as palavras de Yun-Ti eram pura coisas sem sentido, mas Xiao Tianan e Xiao Luosheng as tomaram como se fossem um veredito dos céus. Mas não era para menos que eles o fizeram. Depois de tudo, essas palavras vieram da própria boca do excêntrico mão de Deus e do fato que eles simplesmente não tinham ideia o que elas significavam, era apenas natural. Eles apenas sentiam que suas palavras eram misteriosamente profundas e incomparavelmente incríveis. E ainda ao mesmo tempo, o rosto de Xiao Tianan caiu. Nesse mundo, para técnicas secretas tão maravilhosas existirem. Mas, suspiro, dragões são reverenciados como uma das criaturas mais poderosas e respeitadas, e mesmo o tipo mais inferior de dragões adultos são do nível do domínio profundo do céu. Profundos núcleos do céu são tão inestimáveis que mesmo se for a seita principal, possuem somente alguns, sem mencionar núcleos de dragões. Para Luo Sheng ser capaz de encontrar com o Senhor, já é um milagre concedido pelos céus. Entretanto, esse núcleo de dragão que você pede, simplesmente é impossível de ser encontrado. Ha 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 ha. Yun-Ti riu com vontade. Impossível de encontrar. Não, na frente de seus olhos existe um lugar onde você pode encontrá-lo. Não somente isso, ele até mesmo é um profundo núcleo imperador de dragão. O que? Profundo núcleo imperador de dragão. Xiao Tianan gritou involuntariamente pelo choque. Que tipo de coisa era um profundo núcleo imperador? Isso era algo que até mesmo a seita principal não ousaria cobiçar. Para uma seita filial tão minúscula quanto a sua, isso era ainda mais um item divino das lendas. Quanto para um profundo núcleo imperador de dragão, podia ser dito que era o lendário núcleo imperador divino que pode até mesmo possibilitar um praticante no pico do domínio profundo do céu atravessar facilmente o gargalo e pisar os pés dentro do domínio profundo imperador. Onde possivelmente eu posso encontrar isso? Se eu puder comprar, eu definitivamente terei isso, mesmo se isso significar gastar toda a fortuna da seita. Xiao Tianan falou agitadamente. Embora essa informação veio pessoalmente do excêntrico mão de Deus, Xiao Tianan não se atrevia a acreditar nisso. Como seria possível para um objeto milagroso o suficiente para abalar todo o Império Vento Azul, aparecer nessa pequena cidade Lua Nova? Mesmo se isso fosse verdade, por agora, a cidade Lua Nova já deveria estar superpopulosa por viajantes de todas as terras. 4 dias atrás, quando eu estava passando pela filial da guilda comercial Lua Negra, eu coincidentemente peguei um sopro de um núcleo de dragão, e ele também era do nível profundo imperador.
Em toda a minha vida, se o número de profundos núcleos de alto nível que eu trabalhei não chegar a centenas de milhares, ainda assim estaria por volta de 80.000, aquele certamente era um profundo núcleo imperador de dragão. Naquele momento, eu também, não ousei acreditar de primeira, e até fiquei na porta por mais um tempo para verificar isso. Yun-Ti deu uma olhada na expressão chocada de Xiao Tianan e disse, para um profundo núcleo imperador de dragão emergir dessa cidade lua nova tão minúscula, isso realmente é estranho, mas vendo que isso é da guilda comercial Lua Negra, isso também é compreensível. Esse profundo núcleo imperador de dragão devia estar no ramo principal, mas quanto para onde ele era para ser enviado, isso é um mistério. Xiao Tianan ouvia enquanto estava atordoado e seu coração subia incessantemente. Os olhos de Xiao Luosheng já estavam do tamanho de um pires enquanto ele gritou, pai, o avô é o doutor gênio número 1 no PAIS, ele definitivamente não cometeu um erro. Você deve encontrar uma maneira de me ajudar a obter aquele profundo núcleo imperador de dragão. Toda a minha vida, e o futuro de nossa seita filial repousa no avô e nesse profundo núcleo imperador de dragão. A notícia da guilda comercial Lua Negra tendo um profundo núcleo imperador de dragão também chocou imensamente Xiao Tianan, mas ele inquestionavelmente confiava nas palavras de Yun-Ti. O canto de sua boca tremia enquanto ele murmurava amargamente, já que esse é o conhecimento do Senhor, então isso não deve estar errado. Mas nossa pequena cidade Lua Nova simplesmente não é digna de possuir um objeto tão divino quanto o profundo núcleo imperador de dragão. Talvez a filial da guilda comercial Lua Negra o preparou para ser vendido para algum grande ser, e está o deixando na cidade Lua Nova temporariamente. Eu não sou mais do que o líder da seita de uma pequena filial que pertence à seita Xiao, mesmo se eu sei que o profundo núcleo imperador de dragão está em possessão da guilda comercial Lua Negra, também é absolutamente impossível que eles queiram vendê-lo para mim. Mesmo se eles quiserem assumir um compromisso e venderem ele, é fundamentalmente impossível para nós comprarmos um profundo núcleo imperador de dragão. Eu já pensei nesse aspecto. Yun-Ti começou a palpar seus bolsos. Depois revistar por um longo tempo ele finalmente obteve um profundo cartão de moeda roxo brilhante, o exato cartão que o balconista tinha dado para ele na primeira vez que ele tinha visitado a guilda comercial Lua Negra. Depois de colocá-lo na palma de Xiao Tianan, ele falou indiferentemente, em torno de 30 anos atrás, o atual proprietário da guilda comercial Lua Negra foi emboscado por inimigos e sustentava ferimentos graves depois de uma luta amarga. Depois de escapar por pouco com sua vida, eu o curei até ficar saudável. Ele tinha me entregado esse profundo cartão de moeda, e disse que com esse profundo cartão de moeda, eu poderia comprar qualquer coisa que eu quisesse pelo preço mais baixo de qualquer guilda comercial Lua Negra do continente. Por 30 anos, eu nunca usei esse profundo cartão de moeda, mas eu sempre o trago comigo, em caso de emergências. Já que ele foi presenteado pelo proprietário, ele deve ser útil. Pela verificação original de Xiao Tianan, isso era apenas um cartão roxo bem comum. Mas após ouvir o que tinha acontecido, suas duas mãos tremeram tão agitadamente que ele quase deixou o cartão roxo cair. O proprietário da guilda comercial Lua Negra, em fato, ele era o governador número 1 de todo o continente Profundo Céu. Ele era uma figura imponente cuja fortuna e influência perfuravam os céus. Para ele ter dado pessoalmente esse cartão roxo, em adição às palavras que ele disse. O valor desse cartão roxo, definitivamente não era inferior do que um profundo núcleo imperador de dragão. Senhor, se isso foi dado para você pelo proprietário da guilda comercial Lua Negra, então esse cartão roxo simplesmente é muito precioso. O fato que o Senhor não hesitou em tirá-lo pelo bem de Luosheng, esse Júnior realmente não sabe como pagar esse grande favor. Xiao Tianan disse emocionalmente enquanto segurava o cartão roxo em sua mão. Yun-Ti riu gentilmente, e sua expressão revelou um traço de melancolia. Luosheng é meu neto. Como seu avô, não é natural para eu fazer isso. Suspiro, isso também pode ser considerado como eu fazendo uma compensação pelos meus arrependimentos daquele ano. Luosheng, agradeça seu avô rápido. Xiao Tianan disse alto.
Xiao Luosheng lutou imediatamente para se levantar e reverenciou solenemente para Yun-che. Ele ficou tão emocionalmente comovido que ele praticamente estava a ponto de chorar. Luosheng manterá o favor magnânimo em seu coração para sempre. Luosheng definitivamente cumprirá com as expectativas do avô no futuro. Se não, eu devo ser atingido por um raio, e nem mesmo os céus e a terra não tolerarão isso. O canto da boca de Yun-che se ergueu, e ele riu com uma expressão completamente gratificada. Ele deu um tapinha no ombro de Xiao Luosheng e sorriu enquanto respondia: Bom, você realmente é meu bom neto. O avô não deseja mais nada que não seja ouvir você me chamar de avô algumas vezes por dia. Apenas isso aquecerá meu coração. Líder da seita Xiao, esse assunto não deve ser adiado. Você deve pegar esse profundo cartão de moeda imediatamente e pessoalmente fazer uma viagem para a guilda comercial Lua Negra. Eu estou 100% certo que há um profundo núcleo imperador de dragão lá. Entretanto, quanto a como você extrairá essa informação deles, isso dependerá de suas habilidades. E também, é melhor levar Xiao Baikal junto com você, ele deve ser capaz de identificar se é ou não um profundo núcleo imperador de dragão. Sim, esse Júnior chamará o Elder Baikal para ir comigo para a guilda comercial Lua Negra de uma vez. Mesmo sem o aviso de Yun-che, Xiao Tianan sabia que isso era um assunto que seria melhor lidar pessoalmente, e quanto mais silenciosa e secreta essa viagem fosse, melhor. Se a notícia que a cidade Lua Nova possuía um profundo núcleo imperador de dragão se espalhasse, as repercussões simplesmente seriam inimagináveis. Muito rapidamente, Xiao Tianan chamou Xiao Baikal. Os dois homens estavam se preparando para saírem quando Yun-che os pausou em seus caminhos e disse: A distância daqui para a guilda comercial Lua Negra é bem grande. Além do mais, o assunto desse profundo núcleo imperador é importante, então mesmo se você conseguir comprá-lo no fim, isso exigirá que você gaste uma grande quantidade de tempo. Dentro dessa duração, eu terei que ir para sua tesouraria esporadicamente baseado na condição de Luosheng. Portanto, você deve deixar as chaves da tesouraria com alguém que você possa confiar. Isso. Depois de Xiao Tianan e Xiao Baikal olharem um para o outro, Xiao Baikal tirou as chaves da tesouraria agilmente e disse: Senhor, há um total de 2 chaves para a tesouraria, e elas sempre estiveram com esse Júnior e o líder da seita. Elas nunca foram dadas para uma terceira pessoa, e nós nunca ousamos em fazer isso de nenhuma maneira. Quando pensando sobre isso, a única pessoa que nós podemos passar a chave é para você, Senhor. Se a qualquer momento, o Senhor precisar adquirir ervas ou algumas pedras preciosas, você pode entrar com essa chave a qualquer momento. Yun-che olhou então balançou sua mão violentamente, e disse descontentemente: Que besteira! A chave para sua tesouraria, como ela pode cair arbitrariamente nas mãos de alguém de fora? Ambos vocês já estão perto de um século de idade, como vocês podem continuarem a fazerem as coisas irresponsavelmente? Xiao Tianan riu, essa chave para a tesouraria, obviamente não deve ser simplesmente dada para qualquer um, embora eu conheça o Senhor somente por alguns dias, Baikal e eu temos o maior respeito pelas suas habilidades médicas e sua nobre personalidade, nós não podemos nos sentir mais tranquilos do que as deixando em suas mãos. Além do Senhor, nós definitivamente não nos atrevemos a passá-la para mais ninguém. Além do mais, pelo tempo que estivermos fora, a condição do ferimento de Luosheng pode mudar a qualquer momento. Se isso acontecer, teremos que incomodar o Senhor para fazer mais por nós, mas se houver um atraso no tratamento porque não fomos capazes de pegar nada da tesouraria, isso seria. Então devemos pedir para o Senhor pegar essa chave. Yun-che ainda tinha uma expressão difícil em seu rosto, mas depois de ponderar por um tempo, ele finalmente suspirou silenciosamente e recebeu a chave das mãos de Xiao Baikal. Tudo bem. Vocês dois devem tentarem sair o mais cedo e voltarem o mais rápido possível. Por aquele profundo núcleo imperador de dragão, vocês devem levar tanto dinheiro quanto possível com vocês, não seria muito mesmo se vocês levassem toda a fortuna da seita. Cheio de gratidão, Xiao Tianan e Xiao Baikal partiram. Depois que eles tinham partido por um quarto de hora, Yun-che pisou no salão de medicina.
Seguindo o caminho que ele já tinha memorizado mais cedo, ele caminhou direto na direção da tesouraria com sua cabeça erguida e peito estufado. Ele passou pelos guardas sem nenhuma obstrução, não apenas os guardas não o bloquearam, ele até mesmo recebeu saudações respeitosas deles enquanto ele passava. Alcançando a porta da tesouraria, ele pegou a chave e consecutivamente abriu as 3 portas para pisar dentro da tesouraria que estava cheia de ar frio. Vendo a seleção deslumbrante de medicina, jade, cristais e armas enchiam sua visão. Os cantos da boca de Yunche se ergueram levemente um pouco enquanto ele ficava na porta da tesouraria. Depois de atuar dolorosamente por vários dias, finalmente era hora de colher as recompensas. As acumulações de 1000 anos da seita. Quão grande essa fortuna deve ser, se isso tudo desaparecesse num dia, toda essa seita filial provavelmente estaria a meio passo da beira do colapso. Lamentavelmente, isso é o que acontece quando você provoca uma estrela sinistra como eu. Se eu não tivesse uma carta triunfo para jogar, a pessoa que estaria arruinada não seria Xiao Luoxing, mas eu. Talvez eu já estaria morto agora. Voltando atrás em sua palavra e indo para o profundo palácio Lua Nova para se resolver comigo. Então vamos resolver apropriadamente isso agora mesmo. O que você acumulou por 1000 anos, eu apenas tratarei como compensação pela aflição psicológica. E aceitarei isso. Yunche caminhou rapidamente para as fileiras e fileiras de prateleiras com gavetas de madeira preta, pressionou sua mão nelas e exerceu um pouco de força, e montanhas de ervas medicinais, junto com as prateleiras, foram absorvidas para dentro da pérola de veneno do céu. O efeito da absorção e a capacidade da pérola de veneno do céu excediam em muito, e era incomparável com anéis espaciais comuns. Mesmo se as prateleiras fossem extremamente grandes, não precisou de muito esforço dele. Dentro de 30 minutos, mais de 1000 grupos de prateleiras medicinais desaparecerão. Logo depois, grupos de jades frias seguiram. Essa tesouraria era bem grande, mas com a capacidade ilimitada da pérola de veneno do céu, mesmo se essa tesouraria fosse centenas de vezes maior, se Yunche tivesse tempo suficiente, ele ainda assim seria capaz de absorver tudo para dentro da pérola de veneno do céu.